Hello, how are you? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Vamos, Adi? Tudo bom? Joia, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Todo mundo bem? Tranquilo? Boa noite a todos. Boa noite. Noite. Tudo bem? Tudo bom, Cida? Tudo bom, meninas? Tudo jóia? Graças a Deus. Tudo em paz. Que bom, tranquilidade, né, gente? Que bom, que bom. É Falando nisso, isso aí. enquanto o pessoal vai se ajeitando aqui, Rose, me diga, Oi. please, como é que está a sua aula lá? Está quase pronta? Está montada já, não? Tá, eu tô devagarzinho, tô, né? Cada hora eu pego um pouquinho, dando uma olhadinha, fazendo aqui e acolá. Esses dias eu tive muita ocupação aí com exame, sabe essas coisas de rotina que você faz? E aí, mas aí você vai pegando, né? E também o meu trabalho é em casa, aí eu vou fazendo e dando meus empurrõezinhos. Mas aí a próxima é a Inês, né? Primeiro a Inês vai fazer a finalização A vivência. do estudo que eu fiz, né? E aí depois vamos dando sequência. Aí vai o seu, depois vai o de Djalma, depois vai o meu de novo, né? Aí eu vou para a quinta aula. Sequência, isso mesmo. Oi, Dimar. Na verdade, é o terceiro tema, né? Mas é a quinta aula. Exatamente. Bem, Né? vamos para isso aqui. Quem for chegando, a gente vai agregando aqui, né? Tá todo mundo bem aqui? Isabel, boa noite. Tudo bom? Beleza pura? Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Maura. Oi, Isabel. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Isabel. Boa noite, Maura. Oi. Boa noite, Madi. Boa noite, Nossa, Maura. mas Boa noite, Boa noite, pessoal. Oi, Boa tudo noite, bem? cara. Bom. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Oi, Beleza. Cláudio. Graças Tudo a Deus. bem com vocês? Graças Tudo a bem, Deus. você tá bem? Tá ótimo. Deus abençoe a todos. Assim, Amém. Igualmente. Helenice, você está escondida aí por quê, Helenice? Apareça. Estou mexendo aqui. Clica na... Estava mexendo aqui. Eu estava sem vídeo. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Bem, gente, eu vou ler, então, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um assunto que interessa a todos nós. Todos nós temos esse problema, e é sério mesmo. Trata-se do item 7, a paciência. E aí depois a Rose faz a prece, tá bom, Rose? Ok? É o ponto fraco, viu, Sérgio? Ponto fraco nosso, paciência. É paciência. Por isso que eu vou dar um toque nele aqui hoje. Então, vamos lá. É o item 7 do item 9, aqueles que são brandos e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrestes, mas bem dizei, ao contrário. O Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então, veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a vos espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo. Havre, 1862. Que assim seja. Lindo. Rose,
Divino Mestre Jesus, neste momento, Senhor, em que curvamos os nossos joelhos espirituais, agradecemos, Senhor, por essa lição tão linda e tão profunda, que movimenta o nosso sentimento, os nossos corações. Que nós possamos, Senhor, na noite de hoje, com o estudo que fazemos todas as segundas-feiras, possamos, Senhor, movimentar o nosso íntimo, o nosso coração, as nossas almas, para que assim o nosso sentimento seja cada vez maior, no sentido, Senhor, de nos elevarmos e entendermos a vossa lei de amor. Tudo aquilo que nosso Pai nos enviou por vós, graças a Deus, que Deus seja louvado e que assim seja. Que assim seja. Bem, amigos, nós temos hoje, às 19 horas, uma live lá do GER, dando início aos cursos que virão por aí. Eu não sei se eu estou convocado ou não para dar algum desses cursos que virão aí, mas se tiver, vamos achar uma fórmula da gente estudar por aqui também, né, gente? Concordam? Certo? Sim. Porque enquanto não terminar o curso de consciência, que é às 7h30, não tem como. Temos que ficar por aqui mesmo. Então, hoje, às 19h30, eu acho que eu passei aí para o grupo. Passou. Passei, né? Então, quem quiser participar, é bom para saber dos cursos que vão ter lá, né, gente? Quem não fez nenhum, que se quiser fazer, vai ser uma boa. Nós já estamos nessa mesmo, é o melhor caminho para a gente, ok? Bem, hoje, então, de acordo com as minhas secretárias para assuntos aleatórios, me informaram que seria o capítulo, eu sempre esqueço, é o 11º, né? Isso, capítulo 15, finalmente socorro, que a gente está estudando, certo? Sim. Certo. Está todo mundo vendo aí já? O slide? Sim. Já. Tá. Sim. Bem, então eu vou voltar aqui só um pouquinho para vocês entenderem a situação. Vamos lá no... Qual que é esse aí? Ixi, eu tenho muito. Lá no 10. O 10 fala o seguinte: Gulbe, agora senhor da situação, ele aproximou-se, estava promovendo socorro, né, gente? Aproximou-se do rapaz e colocou sobre a fronte dele a mão direita, a destra paternal, dominando todo o seu cérebro e todas as zonas diretas da inspiração. Ele queria inspirar ele, né, a fazer algo. É assim que nós recebemos, às vezes, as comunicações espirituais, através da inspiração, quando eles fazem isso conosco. Assim, então, ele deu curso a quê? A forças magnéticas suscetíveis de inclinar o problema de assistência à solução favorável. O que ele estava fazendo, na verdade, aqui, essas forças magnéticas? O André Luiz, nesse momento, reparou que o esposo da Margarida, sobre essa influência renovadora, forte mesmo, ele passou a contemplar a companheira assim com mais ternura, enternecidamente. Você entendeu? Ele já estava sendo modificado nesse momento. Bem, ele tomou, então, as mãos assim, com sincera ternura e falou espontâneo para Margarida: Margarida, dói-me ver-te assim, sob o exame tão profundo. Veja que ele já estava bem modificado ali, sentindo o amor brotar novamente, né? Ele estava com uma situação muito estranha com ela, com relação a ela também. Mas o que quer dizer, voltando aqui um pouquinho, assim que deu curso às forças magnéticas suscetíveis de inclinar o problema de assistência, solução favorável. Essas forças magnéticas que ele tentava extrair ali, o que era? Era a força nossa humana. Nada mais é que o nosso organismo humano emite em determinadas circunstâncias para que a espiritualidade possa se manifestar de forma auxiliar, ou até se fazer visível, palpável, se materializar o nosso fluido magnético, que é quem inclusive tem excesso, tem que tirar o nosso ectoplasma. Sabiam disso? E nós o extravasamos por todos os nossos orifícios. E nesse caso ali, tem que extrair essa energia, essa força, dos seres humanos que ali estavam, dos humanos, mesmo ali, em desdobramento. Então, houve assim, uma pequena pausa sobre ambos, e, contudo, ao cabo de alguns momentos, diz o marido, de olhos iluminados para indefinível esperança: olha, gente, tive uma ideia, quer dizer, foi a inspiração que foi colocada para ele lá. Eu tenho uma ideia súbita que me brotou no pensamento. Desde muitos dias estamos atropelados por remédios violentos e medidas drásticas que não te socorreram com eficiência precisa.
Veja só, essa foi a influenciação que o Gubi fez com ele lá, né? Com a destra na mão direita, na fronte dele, influenciando ele a pensar nesse tipo de socorro que poderia acontecer. Olha, você consente que eu peça em nosso favor a ajuda de algum amigo interessado em espiritismo cristão? Veja só onde a gente já estava chegando. Que eles concordassem que houvesse uma ajuda espiritual, não é isso? Olha, tocada por aquela onda de abençoado carinho, então, que fluía do Rúbio, assim por intermédio do Gabriel, a doente abriu os olhos cheios de interesse novo. Veja só, ela estava toda ocupada e ela abriu os olhos cheios de interesse novo, como se tivera encontrado assim inesperada senha salvadora, e concordou feliz. Estou pronta, disse ela. Aceitarei qualquer... Patrícia chegando. Estou pronta. Aceitarei qualquer recurso que considere justo e digno. Você pode fazer, concordo com tudo, né? Veja só que bom que ela estava concordando, porque a situação dela era crítica demais da conta ainda até aquele momento. Então, o esposo, esperançoso, ele saiu precipitadamente, acompanhado de Gubi. Saiu com aquela velocidade danada. E o Gubi, então, recomendou que permanecesse ao lado de Saldanha, preparando o serviço para aquela noite que já estava próxima. Então, o que ele tinha que fazer, o André? Junto com o Eloy, né? Para tomar as medidas necessárias para o trabalho da noite. Na intimidade do ex-perseguidor, então, o André Luiz não perdeu tempo. O que ele fez? Ele encontrava-se em atividade absolutamente nova para ele. E ele desejava ampliar os conhecimentos e recursos que poderiam acontecer também. Então, ele vai me ajudar, vou conhecer mais e vou auxiliar também da mesma forma. Foi lá o que ele pensou naquele momento. Então, ele considerou que um trabalho incompleto em minha posição precisa estudar sempre. E aproximando-se, então, do verdugo, transformado em amigo, ele interrogou. Veja só, gente, ele considerou que um trabalhador incompleto, veja só, ele naquela situação lá se considerava incompleto, e nós, então, hein? É por isso que nós precisamos estudar sempre, é o que eles pedem para a gente, estudar e praticar, não é? E é o que nós estamos fazendo. Então, na posição dele, ele precisava estudar sempre. Ele aproximou-se, então, do verdugo, transformado em amigo. O problema do Saldanha era um inimigo, né? Se transformou em amigo. E aí ele fez a pergunta: Saldanha, como explicar tamanho temor de nosso lado perante os companheiros retardados? Quer dizer, por que você tem tamanho temor sobre o nosso lado perante os seus companheiros retardados? Retardados, quer dizer, não evoluíram, nem um tiquinho, igualzinho ele conseguiu ali. Aqueles que eram os companheiros dele até instantes, né? Então ele fixou o olhar em André, espantado, e observou: meu caro André, conheço suficientemente esse capítulo com quem ele viveu há muito tempo, né, gente? Há quanto tempo ele estava ali, sob os domínios do chefe de todos lá, fazendo maldades, como um soldado valente que tinha um ódio no coração muito grande, que servia aos ditames de quem estava comandando ele para aquelas façanhas que ele fazia. E, na verdade, vocês se lembram que o Saldanha comandava mais de 60 algozes, né, em cima da Margarida, não é isso? Olha, se nos dispusermos a lutar abertamente, conservando conosco esta jovem senhora enferma, sem resistência, nossos objetivos de socorrê-la será questão de alguns minutos. Nos círculos inferiores, onde nós encontramos que eles estavam lá, um ambiente inferiorizado, né, gente? Não é? Energias ruins, pesadas e gente disposta só a fazer o mal. Ninguém pensava em bondade. Ele disse: nos círculos inferiores onde nos encontramos, a maldade é força dominante em quase toda parte. Para onde você se virar aqui, é força. Que o mal tem uma força grande também. Existe até uma música, não sei de qual dupla sertaneja, que fala que reconhece a força do mal, que ela é muito forte. A dupla sertaneja, se não me engano, é de Brasília. A música é até bonita mesmo. Então, contando com seres que nos vigiam por todos os flancos, não será fácil escaparmos daqui. Quer dizer, os seres dali, maldosos, que eram companheiros dele também, de Saldanha, ele sabia como eles agiam. Então, não será fácil escaparmos deles, não. Eles vigiam mesmo. Para combater o mal e vencê-lo, André, precisamos ter a paciência e a abnegação dos anjos. Essa que é a verdade. De outro modo, é perder o tempo e cair sem defesa em perigosas armadilhas das trevas. Tem muitas armadilhas. O novo aliado, então, olhou o quarto inteiro, passou uma revista assim, no quarto inteirinho, para certificar-se de que não eram ouvidos pelos adversários. E aí, então, ele prosseguiu: eu mesmo, logo depois de minha vinda, tudo fiz para fugir do mal, mas em vão. Veja só, então, quando ele voltou ao plano espiritual,
Ele, de verdade, só tinha ódio no coração. Ele não queria estar ali naquela que ele estava, sob o jugo de quem ditava as ordens, fazendo o mal para quem... Ele não queria, na verdade. Ele mesmo, então, depois da vinda dele para lá, ele fez de tudo para fugir daquele caos, daquele mal. Mas ele não conseguia sair dali, sem ajuda, sem auxílio. Então, ele lembra que velhas orações aprendidas no lar, veja só, velhas orações aprendidas no lar, que o tempo não consumiu de todo em meu espírito, articuladas por mim, mereceram um sarcasmo cruel dos inimigos do bem. Veja só, quando ali ele então se lembrava de alguma oração que a mãe tinha ensinado, que o pai tinha ensinado, coisas que ele aprendeu na casa dele e através da família dele, a oração do Pai Nosso, tão dignificante, a oração da Ave Maria. Então, o tipo de coisa ali que ele fez ali, era o que ele lembrava. E riram, deram gargalhada, com sarcasmo dele e tudo mais. Mas eu já falei também que as orações, gente, quando é uma oração decorada, que a gente já conhece, podemos proferi-la sim. Mas temos que entender cada palavra que nós estamos falando sobre ela. Entendem? Olha, Pai Nosso que estás nos céus, imagina o céu, a grandiosidade que é, a coisa mais perfeita que existe olha para o céu agora, uma dessa. Veja o céu estrelado, tudo coisa de Deus. Então, nós temos que entender assim, Pai Nosso que estás nos céus, ele rege tudo isso aí. Ele é o grande arquiteto do universo. Então, nós temos que entender o que ele faz aí. E quando a gente pede que eles nos perdoem, como eu perdoei, será que perdoei mesmo, de fato? Então, se a gente for rezar, essa é uma oração linda que Jesus nos ensinou para nos ligar ao Pai, essa é a verdade. Mas vamos fazê-la com sobriedade, entendendo que nós já perdoamos. Ou se não perdoamos, vamos procurar falar abertamente do nosso coração para Ele. Meu Deus, ajude-me, socorro. Estou precisando de Ti. Fortaleça o meu anjo da guarda, Senhor. Coisa nossa, natural. Mas se for uma dessas orações, principalmente essa ensinada por Jesus Cristo, temos que entender o que ela diz de verdade. E só então promovê-la, pronunciá-la. Eu acho estranho muitas pessoas, quando gravam coisas bonitas, falando Pai Nosso nessa versão. Que Pai Nosso nessa versão? Versão pessoal dele? Nós vamos trocar essa versão nossa, que nós temos no nosso coração, pela aquela que Jesus deixou para ensinar para a gente, nos ligar ao Pai? Essa é que vale. Só que lá em Jerusalém tem essa oração numa pedra escrita lá, uma pedra branca, uma pedra diferenciada que está lá. Ela está escrita lá, assim, na língua que Jesus falava. Então, existe a tradução dela. Ele, inclusive, chamava Deus de Pai e Mãe. É uma oração linda, eu até gravei ela. Mas eu gravei porque é que está lá. E ela era como Jesus falava. Em latim não. É que a língua... Aramaico. Aramaico. Então, era a língua que ele usava lá. Então, a oração é linda. Então, ele fala Deus, Mãe, todo da natureza, divindade, fazer com que você siga seus passos. Sabe, um montão de coisas lindas. Qualquer hora dessa eu vou colocar no grupo para vocês verem ela, tá? Então, veja, o que eu falei aqui é só para a gente entender que essa oração que ele estava fazendo lá era uma oração decorada, mas mereceu o sarcasmo daquelas inimigos que ali estavam presentes, né? Então, vamos fazer uma oração própria nossa. Em verdade, ele continuou falando, pensamentos indignos me povoavam a cabeça, mas a vontade de melhorar era sincera em meu coração. Eu queria melhorar, mas não tinha condições. E ele só teve condições de realmente quando o grupo chegou lá com a equipe, chegou com o André, com o Eloy, né? O André Luiz. Esforcei-me de alguma sorte, reagi quanto pude. Todavia, meu impulso para o bem, legítimo, era no fundo um sopro frágil, à frente de um tufão enorme. Por isso que eu não dava conta. Ao contato dessa gente desencarnada, infeliz e vingativa, perdi o resto da compostura moral que procurava sem êxito sustentar. E veja só, se ele insistisse realmente numa prece, num pedido de socorro que fosse sincero realmente, ele teria conseguido. Porque o próprio André Luiz passou por uma situação dessa, não sei se vocês todos sabem, mas o André Luiz ficou lá no umbral, numa situação de desespero ruim, sendo chamado de suicida, inclusive, por caratonhas horrorosas que apareciam para ele, para atormentar ele dia e noite. Era o tempo inteirinho ele sofrendo ali, naquela lambança toda onde ele estava lá. Ele não conseguia sair dali, ele ficou 10 anos ali.
9 anos, né? Apenas o dia, e ele via a espiritualidade de luz, chegaram lá e recolheram alguns. Por que não recolhiam ele? 8 anos. 8 anos, né? É a inflação, né? 9, 10. Mas foi 8 anos que ele ficou ali. Então, no dia que ele viu esses anjos de luz socorrendo os seres que ali estavam, por que não me socorrem? Veio uma oração íntima dele, ele não fez nada decorado. Oh, meu Deus, eu não aguento mais. Me ajudem, me tirem daqui. Eu sei que talvez eu mereça isso, mas eu preciso ser socorrido, como os irmãos aqui estão sendo. Não demorou minutos, eu já estava lá com a equipe lá para retirá-lo de lá, com a maca e tudo mais. Os seres iluminados chegaram e tiraram ele de lá. Foi onde levaram ele para a colônia de tratamento especializado. Então, a oração tem uma força muito grande, gente. A gente precisa saber conversar com Deus. Não importa o momento que você esteja, para onde você estiver, fala consigo mesmo, entra para dentro de você e fecha a porta. Como Jesus ensinou, entra para o seu quarto e fecha a porta. Ele quis dizer, entre para dentro de você mesmo e se tranque. Não fale com mais ninguém, fale com Deus. Mentaliza Jesus, mentaliza Deus, mentaliza a Mãe Santíssima. Peça o recurso necessário para os seus anjos da guarda. Agradeça aquele momento que você está tendo de lucidez também, que você está falando com ele. É assim que nós temos que fazer, gente. A Mãe Santíssima disse que nenhuma oração nossa é perdida. Nenhuma delas deixa de ser respondida. Em qualquer parte do mundo onde nós estejamos. É coisa de imediato, desde que ela seja feita de coração. Mesmo que nós sejamos devedores. Mas nós temos um anjo da guarda que vai se comunicar com ela imediatamente. Ali fala para ela, fulano de tal, está em tal lugar, assim, passando um tremendo de um problema lá, que precisa ser socorrido. Esse anjo da guarda faz tudo que nós fizemos na nossa vida pregressa. Imediatamente a Mãe Santíssima já fica sabendo desse detalhe também. Imediatamente ela autoriza o socorro para aquele cara lá, dentro dos limites que é proporcional àquela ajuda, dentro do que ele merece. Mas o socorro vem. Isso aí, gente, é menos de um piscar de olho. Menos de um piscar de olho acontece. O nosso anjo da guarda já foi lá, ele já veio e tal, e a ajuda já está chegando. Vamos fazer isso. Mas está ali, ao contato dessa gente, então, desencarnada, infeliz e vingativa, perdi o resto da compostura moral que procurava sem êxito sustentar. Desistiu. Foi um desistente. Se a alma liberta do corpo de carne não está amparada em princípios fortes de virtude santificante, sentida e vivida, é quase impossível sair vitorioso das ciladas escuras que nos armam, que têm ciladas para todo lado e são armadas frequentemente. Maurício saiu, deixa eu colocar ele aqui. Entretanto, o André Luiz perguntou, não será essa atitude assim, um mero reflexo da ignorância, não? O André perguntou com justificada curiosidade. Bem, admito que sim, disse o obsessor modificado, surpreendendo André pela clareza de argumentação. Veja só o que ele disse. Todavia, não desconheces que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesma, mas de nossa dureza contrária à recapitulação necessária. Dá para entender isso daí? Recapitulação necessária? Não desconhece que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesma, mas de nossa dureza contrária à recapitulação necessária. Se a gente conhece, sabe das nossas... Ele está falando dele lá no plano espiritual. Porque a maior das dificuldades que tem o espírito, que está lá como ele está, e vários outros, é voltar a reencarnar. Para eles dá o maior desespero. Não quero ir lá no lugar de sofrimento. Quando nós temos medo aqui de morrer, nessa não é verdade? Eles têm medo de renascer. Eles sabem que aqui é um problema sério de compensação, de compensar, né? Resgatar os compromissos de vidas anteriores. O mal que foi feito é reparado a grande maioria aqui, embora lá também no plano espiritual nós resgatemos. Mas a grande parte, a maior parte, é aqui, porque nós vamos renascer num ambiente, num lar. Estamos todos reunidos ali sob o mesmo teto, com pessoas que nos queriam mal, ou que fizemos mal a elas, nos roubaram, nos matamos mutuamente, nos traímos, sabe? Fomos seus algozes, ou ao contrário, foram nossos algozes. E Deus, em sua infinita bondade, nos põe aqui sem nos lembrar quem nós somos, para a gente poder perdoar e crescer perdoando. Essa é uma vantagem enorme. Se tem alguma dificuldade com o perdão, gente, procura trabalhar isso. Peça a Jesus força para o seu anjo da guarda.
fazer com que você possa perdoar. E Jesus mesmo já ensinou que perdoar não quer dizer ir lá abraçar, beijar, está perdoado, nada disso. É perdoar. Permitir, sim, vibrações boas para aquela pessoa que te maltratou, para que ele não faça maldades como fez a você, a mais ninguém. Que ele siga adiante, siga feliz. Não precisa nem encontrar com você mais, não. Mas nunca desejo mal para ele, está perdoado. Porque tem gente que fala, não quero ver nem pintada de ouro. Esse está lascado, porque não perdoa. Nós temos que limpar essas arestas que existem em nosso corpo. Nosso corpo é bonito como um diamante, mas o diamante, para ficar bonito, tem que ser lapidado também. Bem, a sabedoria golpeia a insciência, a bondade humilha a perversidade, o amor verdadeiro sitia o ódio, e isso tudo num círculo de ferro. De novo, para vocês entenderem. A sabedoria golpeia a insciência, a bondade humilha a perversidade, o amor verdadeiro sitia o ódio num círculo de ferro. Cerca ele ali, sabe? O amor verdadeiro vence por isso. No entanto, aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem deliberadamente 1000 armas. Eles têm muitas armas. O que nós estamos estudando aqui para o nosso bem, eles estudam lá para a prática do mal. E eles são cientistas, eles estudam para valer mesmo. Armas de despeito, de calúnia, de inveja, de ciúme, de mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Eles fazem com que isso aconteça conosco, gente, com relação à nossa família, as pessoas que nós amamos, nós gostamos. Se eles não podem te atingir diretamente, eles atingem um filho seu para fazer com que ele venha assim com calúnia, com inveja, com mentira, com discórdia, provocando perturbação, desânimo em toda a família. Um filho. E, de repente, você fica bruta com ele. Aí a espiritualidade da gargalhada. Conseguimos, é aqui mesmo. Vamos invadir esse lar aqui. Aqui tá bom para você ficar. Vamos fazer todo mundo brigar um com o outro. Aí vai sumir trem em casa, desaparece uma chave, você acusa o outro, desaparece. Eu tenho que sair urgente, cadê a chave do carro? Não acha? Quando está tudo calmo, gente, eu deixei essa chave aqui, não lembrava. Gente, isso aqui estava aqui, não vi isso aqui. Sabe? Nós devemos nos precaver com isso, porque as armas dele é isso aí. Despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbação, desânimo, assinalando sua palavra tão fortemente esclarecida, cuja desenvoltura e acerto assombravam o André Luiz. O André Luiz ponderou, disse: teu próprio caso é um exemplo vivo. Espanta-me teus comentários inteligentes. De nenhum modo poderia ser um ignorante. Veja só, o que esse cara, que a esse momento estava falando, é o Saldanha que estava falando para o André Luiz, demonstrando total inteligência e domínio de assuntos importantes. Então, por isso que o André Luiz falou, teu próprio caso é um exemplo vivo. Espanta-me, você não é um cara sem inteligência? Jamais poderia ser um ignorante? Aí ele explicou de novo para o André. Ah, sim, André, replicou o Verdugo, sorrindo. Inteligência não me falta, leitura não me falta. Eu estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. O que competia a ele ali? Fazer maldade, utilizar do ódio que ele tinha sobre tudo. Ele sabia com artimanhas como fazer mal a uma pessoa. É o que eles estudavam, ele tinha ciência de tudo. Como para fazer o bem também. Só que ele não conseguiu fazer o bem porque serviu de desdém aos demais companheiros dele ali, não foi? Faltava-me, contudo, André, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem, no meio de tantos males. Imagina, e veja isso aqui acontece. Tem algum cachorro latindo aí? Algum microfone ligado aí. Olha, veja o que ele fala aqui, como é que é interessante, gente. Imagina um expoliado ouvir um discurso. Olha, vocês estão morrendo de fome. Aí vocês vão lá ouvir os políticos nossos, né, de hoje. Você está morrendo de fome, você vai lá ouvir. Nós vamos reativar o socorro às famílias mais carentes, porque nós vamos promover o programa de tal. Esse programa tem que ir ao plenário, ser aprovado, depois de aprovado vai passar para a Câmara, depois de aprovado, depois que vai para a Presidência da República para ser sancionado. Você vai ouvir aquela porcaria toda ali que vai levar mais de 3, 4 meses, morrendo de fome, você está ouvindo um discurso. Foi o que ele quis dizer aí. Imagina um esfomeado a ouvir discursos. O cara está com fome, ele quer comida, quer comer.
E tem que ser urgente, senão morre. Acreditas que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Isso foi precisamente o que me ocorreu. Eu precisava de alimento, precisava disso daqui, estava ouvindo discurso. Então, eu fui para o lado do mal que ali eu tinha, e alimentava. Preocupado com isso. Veja só que situação que estava o Saldanha. Preocupado com a esposa, preocupado com a nora desencarnada em terrível desequilíbrio, né? Ela suicidou. Atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo. Tinha um cara que queria desvirginá-la de qualquer forma, queria atacar ela. Não havia espaço mental na minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. Quer dizer, faça isso, faça aquilo. Isso aqui serve para nós também quando formos doutrinar alguém. Já estou falando para os companheiros que fazem doutrinas também. De repente, vamos deixar o fulano falar para a gente saber o que ele está precisando. Não é nós chegar, não, meu amigo, você chegou na casa de Deus, você vai me ouvir aqui agora porque eu vou fazer uma oração. Não, cara. Vamos ouvir o que esse cidadão precisa. O que ele está precisando? Diga, meu irmão. Você veio aqui por uma causa. Esteja à vontade. O que você precisa? Em que podemos ajudar? Só depois que você ouvir o que esse cara tem. Isso na doutrinação que eu estou falando, gente. Em mesa de trabalho de mesa. Então, o que você precisa, meu irmãozinho? Depois de tudo isso daqui, que nós vamos falar, olha, eu aqui, nesse momento, não posso te ajudar, mas o auxílio está chegando. Nós vamos materializar naquele momento ali, através da nossa mente, a força mental, que é muito poderosa, as entidades que estão chegando para promover o socorro. Já vão chegar, inclusive, com medicamento para eles. São maqueiros. São médicos espirituais que estão chegando ali naquele momento. Que vai levar esse irmão para um determinado local, desde que ele consinta. Aí sim, meu irmão, lembra de Jesus, lembra de Deus, faça uma prece que essa coisa toda vai dar uma melhorada. Mas vai com esse pessoal aqui que eles vão te levar para tratamento, para acabar essa agonia. Você já sabe o que ele te falou, o que ele estava precisando. Às vezes chega lá, meu braço está doendo, cadê meu braço? Cadê minha mão? Fiquei sem a mão. Esse tipo de coisa toda. Mas vamos ouvir primeiro o que esse irmãozinho está falando. Porque ele estava ali antes só para irradiar os sintomas que ele estava tendo. É onde nós sentimos dor de cabeça, sentimos náuseas, sentimos raiva, sentimos ódio sem motivo algum. Porque ele está tocando aquilo para a gente. Nós somos médiuns que captamos aquilo como esponjas. Então, o que eu poderia fazer? O benfeitor Gúbio, no entanto, isso ele continua para o André Luiz. O benfeitor Gúbio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. Embora o mal tenha muita força, gente, mas ele demonstrou que o bem é mais poderoso que o mal. E isto bastou para mim. Ele precisava do incentivo. E o Gúbio mostrou para ele ali, através de ações e gestos, né, aquela humildade toda dele. Então, nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. O esclarecimento benéfico traz verdadeira caridade. Ele reparou ao redor de novo com extrema desconfiança no olhar e disse, olha, André, sei, porém, de experiência própria, quem são os revoltados em cuja equipe trabalhei até ontem. Até ontem eu estava trabalhando com eles lá. Francamente, ainda não sei com certeza que será de mim mesmo. Eles vão me atacar? Vão me perseguir? Vão fazer o que quiserem comigo sem tréguas? Não sei. Pode ser que sim ou não. Então, ele precisava mais que nunca estar com o Gúbio naquele momento para o Gúbio orientá-lo. Se puderem, vão me conduzir à miséria, à penúria. Noto, contudo, que transformação me possui agora o espírito. Então, a transformação para o bem já estava implantado nele. Ele já estava querendo. E querer, não é aquilo que nós falamos para todo mundo, querer é poder. É assim que nós dizemos a todos? Então, ele já estava querendo, já era um grande passo que tinha dado. Então, a transformação me possui agora o espírito. Fica bem mais fácil quando se quer assim, né, gente? Convenci-me de que o bem pode vencer o mal e espero que o instrutor Gúbio não me abandone, porque mesmo que eu sofra, quero acompanhá-lo. Mesmo sofrendo, eu quero acompanhá-lo. Não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido. Ele já tinha considerado aquilo lá repugnante. Sabe? Quando você sente asco, nojo daquilo que você fazia. Eu comparo isso daí, essa fala dele assim, com uma coisa... Há muitos anos, meu irmão ainda era vivo, Zezé, a gente gravava algumas fitas, tocando violão, cantando, então falando bobagens, todo mundo embriagado. Eu estraçalhei essa fita depois que eu vi ela. Gente, eu era o cara mais chato do mundo me ouvindo, a mim mesmo.
Me achava nojento, chato, bobo, impetulante, bêbado, chato mesmo, sabe? Eu não suportei a mim mesmo. Então, quando ele fala em não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido, eu me lembrei disso daqui. Tem muitos e muitos anos. É claro que, graças a Deus, eu parei de beber, nunca mais bebi, nunca mais fumei. Mas eu fiquei tão revoltado naquela época que eu já comecei a pedir a Deus para me fazer largar dessa droga, que na verdade é bebida. Muita gente fala que é droga lícita. Que lícita é coisa nenhuma. É uma verdadeira porcaria que faz com que o cara faça maus tratos à própria família, a um filho, à esposa, a um parente, a um amigo, na rua, briga, tira uma arma, dá um tiro no outro. A cachaça é um mal muito violento, gente. Aí fala assim, mas o cara não dá conta. Não dá conta o quê? Tem que ter Deus no coração primeiro. Tem que ter brio, força de vontade, querer, porque querer é poder. Não estou falando porque eu consegui, não, gente. Tem gente que realmente acha muito difícil, mas a gente tem que querer, porque eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia, bebia absurdo desde a hora que levantava, desde a hora que ia dormir. Eu era um alcoólatra. Gozado que muitas pessoas falam assim, não pode falar eu era, que você pode voltar aqui, pode voltar coisa nenhuma. Volta se não tiver vergonha na cara. Porque eu cheiro cachaça, nunca ficou sem aqui, ganho bebidas finais de ano, dou para Delimar. Sabe? A gente tem que se conhecer. E no curso seguinte que nós estamos fazendo, a gente precisa muito disso, se conhecer para se fortalecer, para sair da nossa mesmice, saber onde é que a gente é fraco e não deixar nos aproximar daquilo que nos enfraquece. Temos que ser valentes. Então, não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido, André. Lá é terrível. O Leôncio, que nos citava curioso, e já o André Luiz ponderando, né? Ouvindo nossa conversação, disse claramente, eu também não posso mais servir nas fileiras da vingança. Eu estou farto disso. Lembram que o Leôncio é companheiro do Saldanha, não é? Era aquele que estava lá fazendo hipnotismo e tudo mais com a menina, com a moça, né? Com a Margarida. Então, eu também não posso mais servir nessas fileiras da vingança, não. Estou farto disso. Quero parar com isso. Nesse momento, então, André Luiz hipotecou aos dois a simpatia que ele estava sentindo deles e prometeu a eles, em nome do Gúbio, que não lhes faltaria acolhimento em plano superior. Se vocês estão conosco, não vai lhes faltar nada, meus amigos. Nada, nada, nada. Bem, sorriam satisfeitos quando o Gúbio retornou do compartimento da enferma, notificando que o problema fora resolvido. Olha que notícia mais boa, né? Margarida e o esposo compareceriam, então, na próxima noite, a uma reunião familiar no importante setor de socorro mediúnico. Veja só, uma reunião familiar, quem sabe um culto do lar evangélico diferente, porque eles faziam ali como se fosse um verdadeiro centro espírita. Olha, Margarida e o esposo compareceriam na próxima noite a uma reunião familiar no importante setor de socorro mediúnico. A doente encarnada e Gaspar, o hipnotizador transformado, receberiam recursos eficientes ali naquele lugar. Veja só que bacana, gente. Vamos ficar aqui no slide 2024, porque nós temos 1 minuto e 15 só. Tá bom, gente? Alguém anota, por favor, que eu costumo esquecer, gente. Temos 1 minuto e 18. Rose, você faz a prece rapidinho, em 10 minutos? Oh, 10, Sim. 10 segundos? 10 segundos? É. Vamos lá. Fechando nossos olhos novamente, analisando tudo que nós ouvimos agora, nós vemos que temos condições de melhorar. Basta que peçamos ajuda ao alto e façamos a nossa parte junto àquilo que estamos querendo realmente realizar. Obrigada, Senhor. Gratidão por tudo. Que a vossa misericórdia possa nos envolver agora e por todo sempre. Graças a Deus. Amém. Graças Amém. a Deus. Que E assim seja. Amém. Deus, Boa amém. noite. Pessoal, não se esqueça, olha, noite. 7h30, Boa agora noite, vai pessoal. começar a live do Ger para mostrar os novos estudos que nós vamos ter, tá? Quem sabe nós vamos estudar juntos. Ok, A gente? live vai mandar o No YouTube. link pra gente? Um beijo no coração de todo mundo. Aparecida. Boa noite noite. a todos. Foi Uma boa ótima aula, semana. como sempre. Boa semana. Deus abençoe a todos. Olá, tudo bem, pessoal? Amém, amém. Boa noite, brother. Boa noite, Maninha. Como é que tá em Grey River? Beleza? Não, bem, eu tenho